Você está preso num trecho de 1,9 quilômetros. Parece pouco no mapa, mas na vida real, esse pedaço vira um funil que engole horas, combustível, paciência e produtividade. Um ponto onde 45 mil veículos por dia atravessam como quem tenta passar por uma porta estreita em horário de evacuação. E quando o poder público finalmente coloca no papel uma intervenção para eliminar o gargalo, o cidadão comum tende a reagir com alívio. Agora vai! Só que o problema do Brasil é que "agora vai" virou uma frase perigosa. Não porque toda obra é fraude, mas porque, sem fiscalização, até a obra necessária vira terreno fértil para atraso, aditivo, improviso, justificativa eterna e custo que cresce como um mato em terreno abandonado. E é aqui que entra o DNA do raio-x-PE, pegar a opacidade e transformar em evidência, não com grito, com método, com rastreabilidade, com perguntas que o sistema não gosta de responder porque expõem o que deveria ser óbvio. O que existe agora é um marco formal. Foi lançado o edital de licitação para uma intervenção no trecho da BR-101 Sul, entre os quilômetros 82,1 e 84,0, conhecido por concentrar um dos pontos mais críticos de mobilidade da região metropolitana do Recife. O orçamento estimado é de 19,7 milhões de reais. O prazo de execução pode chegar a até 1 ano, e a sessão de abertura das propostas está agendada para 18 de março de 2026, às 15 horas. Essas 3 linhas, valor, prazo e data, são tudo o que a maioria das pessoas vai guardar, mas para a fiscalização cidadã, isso é só a superfície. O que interessa é, o que exatamente está sendo contratado? Como será medido? Quais são as travas contra atraso e aditivo? Quem fiscaliza? E onde você consegue acompanhar cada centavo e cada etapa? Porque obras públicas não falham só por corrupção, elas falham por projeto fraco, por cronograma irreal, por edital mal desenhado, por fiscalização que assina sem conferir e por mudanças de escopo disfarçadas de adequações e por uma cultura institucional que trata o cidadão como plateia, não como dono do dinheiro. Vamos ser diretos, um gargalo viário dessa magnitude não nasce do nada. Ele é resultado de mistura de fluxos que não deveriam disputar o mesmo espaço. Tráfego local brigando com tráfego de passagem, entradas e saídas sem geometria adequada, acessos improvisados ao longo do tempo, retornos mal posicionados, faixas de aceleração e desaceleração inexistentes ou curtas demais, interferências urbanas, sinalização deficiente, drenagem que não aguenta chuva. E em área metropolitana sempre tem o efeito dominó. Você melhora um ponto e a fila apenas muda de endereço. Então a primeira tarefa é separar propaganda de engenharia. Eliminar gargalo é frase bonita, mas o cidadão não precisa de frase, precisa de desenho, escopo e entrega mensurável. A pergunta que define tudo é simples: qual é o escopo real? 19,7 milhões de reais pode significar uma intervenção pontual ou uma reconfiguração mais robusta. Pode ser só correção de acessos e sinalização, ou pode incluir obras estruturais como alças, vias marginais, readequação geométrica pesada e melhorias completas de drenagem. Sem escopo explícito, você abre espaço para 2 distorções perigosas. Primeiro, entregas simbólicas vendidas como solução total. A obra faz algo parcial, o discurso diz "resolvemos", e o gargalo volta em poucos meses. Segundo, aditivos inevitáveis por falta de definição inicial. Se o edital e o projeto não amarram quantitativos e responsabilidades, a obra vira um organismo vivo, cresce, muda, encarece e se estende. Por isso, a investigação começa onde quase ninguém olha, no edital e nos anexos técnicos. Não basta ter edital, o que importa é o que está dentro dele. E aqui vai um princípio simples de auditoria cidadã. Quanto mais ambíguo o objeto, mais caro ele fica no final. Ambiguidade é a mãe do aditivo. Agora, o caminho do dinheiro. Por que o valor estimado não é o valor final? O orçamento estimado existe por um motivo. Ele é a referência para a disputa. Na teoria, as empresas competem, dão desconto e o valor contratado tende a cair. Na prática, existem 3 cenários clássicos. 1. Desconto moderado e saudável. Bom sinal. Pode indicar disputa real e projeto bem dimensionado. 2. Desconto mínimo com poucos concorrentes. Alerta. Pode indicar edital restritivo ou baixa atratividade. 3. Desconto agressivo demais. Alerta duplo. Pode indicar estratégia de vencer barato e recuperar no aditivo. O cidadão precisa parar de comemorar desconto como se fosse troféu automático.
Desconto só é bom quando o contrato tem travas, a fiscalização mede direito e o projeto é sólido. Caso contrário, o desconto vira isca. E aqui entra o ponto que muita gente evita falar. O custo escondido geralmente não está no preço inicial, está no meio, está no precisamos reequilibrar, está no houve interferência, está no foi necessário adequar, está na soma invisível dos meses extras que ninguém calcula como dinheiro, mas que o cidadão paga em tempo, combustível, logística e estresse. Agora a cronologia importa mais do que a promessa. Existe um dado estrutural que não pode ser ignorado. O projeto técnico dessa intervenção foi viabilizado com apoio externo, custeado por agentes privados organizados e entregue oficialmente ao governo estadual em dezembro de 2024. Depois disso, a obra caminha até virar licitação federal. Aqui não cabe romantismo nem demonização, cabe método. Há casos em que sociedade civil organizada ajuda a destravar soluções reais, financiando estudos que o Estado demoraria anos para produzir. Isso pode ser positivo, mas há um risco que exige transparência extra. Projeto nascido fora do orçamento público precisa ser blindado contra desenhos sob medida e contra fragilidades que gerem aditivo. E a blindagem não é feita com discurso, é feita com documentação pública, autoria, termos de doação, validação por órgão técnico, pareceres, revisões, justificativas de solução. A pergunta que o Raio-X PE coloca na mesa é direta: quem validou? Como validou? E com quais critérios técnicos esse projeto foi incorporado ao processo oficial? Porque se a obra é federal e executada por estrutura federal, o projeto precisa estar aderente a padrões federais, a parâmetros de segurança viária, a normas de drenagem, a critérios de tráfego, sinalização e acessibilidade. Se houve revisão completa, ótimo. Se houve apenas aceite político, o risco explode. Agora vem outra pergunta: quem responde por quê? Esse tipo de obra costuma gerar o jogo clássico de empurra-empurra. Se atrasa, o Estado diz que é federal. Se dá problema, o órgão federal diz que depende de interferências locais. Se o gargalo muda de lugar, a culpa vira crescimento do tráfego. Se o custo sobe, a justificativa vira imprevistos. Fiscalização cidadã resolve isso com uma pergunta-chave: qual é a matriz de responsabilidades no contrato? Quem responde por remanejamento de redes? Quem responde por desapropriações? Quem responde por licenças? Quem responde por adequações de projeto? Quem responde por chuvas? Quem assume riscos previsíveis? Quando o contrato não define, a obra vira uma nuvem. Quando define, vira compromisso. Agora vamos ao prazo. 1 ano de obra, prazo real ou número redondo? Até 1 ano é uma expressão que parece objetiva, mas pode ser um truque psicológico. 1 ano é tempo suficiente para entregar muita coisa, ou para entregar pouco e justificar muito. No mundo real, obras viárias em área metropolitana enfrentam janelas de trabalho limitadas por tráfego intenso, interferências urbanas constantes, problemas de drenagem e solo, necessidade de sinalização provisória e segurança, conflito com circulação de ônibus, caminhões e veículos leves e impacto de chuvas em etapas críticas. Se o cronograma físico-financeiro não estiver detalhado por marcos e etapas, 1 ano vira uma caixa preta, e caixa preta é tudo o que gestão opaca ama. O correto é ter marcos claros, por exemplo, mês 1 e 2, mobilização, sinalização provisória, serviços preliminares. Mês 3 a 5, drenagem e terraplanagem. Mês 6 a 8, estrutura e pavimentação principal. Mês 9 e 10, acessos, sinalização definitiva, iluminação e dispositivos. Mês 11 e 12, acabamento, testes e entrega. Não precisa ser esse desenho exato, precisa existir um desenho e precisa ser público. Sem isso, a sociedade não consegue comparar o que foi pago com o que foi feito. Agora vamos ao que você precisa acompanhar sem depender de narrativa oficial. Se você quiser transformar essa obra num caso modelo de fiscalização cidadã, o caminho é simples e brutal. Acompanhar processo, empresa, contrato, medições e aditivos. Ponto. Aqui vai o kit do cidadão fiscal. Primeiro, dados da licitação, modalidade e critérios, data e hora da sessão, número do processo e do edital, anexos como projeto, memoriais, planilhas, cronograma. Segundo, concorrência real. Quantas empresas participaram? Quem pediu esclarecimentos? Quem impugnou e por quê? Quem venceu? Com qual desconto? Quem perdeu e se houve recurso? Terceiro, contrato e ordem de serviço. Data de assinatura, data da ordem de serviço, que é quando começa de verdade, valor contratado final, prazo contratual em dias corridos e penalidades.
Quarto, execução mês a mês. Medições, fotos oficiais e registros independentes, interdições e planos de tráfego, entregas parciais, o que já foi liberado, aditivos de prazo, por quê? De valor, por quê? De escopo, o que mudou? Existe parecer técnico público? Qualidade, sinalização, drenagem, especialmente pós-chuva, segurança de pedestres e ciclistas onde houver, fluidez real após entrega. O gargalo mudou de lugar? Esse é o método que tira o gestor do conforto da narrativa. Agora, o coração do problema. Mobilidade é economia e é vida. Muita gente trata a mobilidade como trânsito chato. Isso é subestimar o impacto. Trânsito em gargalo crítico é custo logístico, mercadoria chega mais cara, é queda de produtividade, tempo morto diário, é risco de acidentes, conflito de fluxos e impaciência, é adoecimento, estresse crônico e fadiga, é desigualdade, porque quem depende de ônibus ou